e é uma comprovação, né, gente? Então, deixa eu mostrar o ar da graça aqui, se eu estou muito descabelado. O professor ainda continua com um pouquinho de cabelo lá, beleza? Bora lá então, né, pessoal? Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Seja bem-vindo aí, então, Angélica, Sâmia, Pauliane, Natália, Ana Cláudia, Isabelle Bocato, Bruno Oliveira e Bruno Platão. Bom, iniciando a nossa aula aí, falando sobre virologia, certinho? Compartilhando aqui minha tela com vocês, agora presentes aí na área de trabalho, vamos falar sobre a fisiopatologia e diagnóstico laboratorial das viroses. Esse assunto está pertinente ali na unidade, né, do seu livro, unidade 4, seção 2, certinho? E dentro dessas doenças, a gente vai falar e abordar sobre algumas delas que estão correlacionadas ali dentro do seu livro. Na aula passada, a gente falou sobre viroses, né? E dentro desse contexto, falamos especificamente da questão viral, a estrutura viral, né? A replicação viral. Citamos algumas viroses, mas no intuito de exemplificar algumas situações específicas, e agora a gente realmente vai entrar nas viroses e no diagnóstico, certinho? Isso que a gente já tem condições de fazer isso. O primeiro vírus que eu quero comentar na aula de hoje é o vírus da rubéola, certinho? O vírus da rubéola, então, pessoal, ele tem a sua transmissão aí via aérea, não é? Principalmente em contato com aerossóis contaminados, ok? E ocorre principalmente, né, numa época onde nós temos a disseminação do vento, ok? E aqui está, inverno e primavera. E sendo que o ser humano é um único hospedeiro do vírus, pelo menos até hoje não se descobriu, não é, um reservatório, assim, por exemplo, como na febre amarela tem um primata, não é, um macaquinho que está lá no ambiente silvestre e é um reservatório do vírus da febre amarela, ok? Então, nesse caso aqui, não se descobriu ainda um outro hospedeiro a não ser o homem. E a via de entrada, como eu falei, é o trato respiratório superior, disseminando-se nos nodos linfáticos regionais por meio da viremia transitória ou pelo sistema linfático, tá bom? Então, após inalar, né, ou entrar em contato com o vírus da rubéola, isso aí se dissemina, né, pela via linfática, certo? E, obviamente, né, passando aí primeiro pelas vias aéreas superiores, e aí depois adentrando nos vasos linfáticos regionais, né, que temos nessa região bastante proeminente ali, né, da região cervical, região nasal, oral, né, todas essas regiões aí bastante contemplada com presença aí de vasos linfáticos, linfonodos, entre outras situações também, né, que são pertinentes a uma via de entrada. Então, toda via de entrada ela é bastante irrigada com vasos linfáticos e tem ali uma população de linfonodo bastante considerável, né? Então, aí depois que esse vírus entra via aérea, né, ele dissemina via linfática e cerca de 9 dias após o início da infecção, o vírus é encontrado na circulação, podendo alcançar múltiplos tecidos, inclusive a placenta, visto que ele é um vírus teratogênico capaz aí de causar malformação, não é, fetal, principalmente se a mãe engravidar-se e durante o período gestacional até o terceiro mês ela contrair o vírus da rubéola, ela realmente corre um grande risco desse vírus invadir a placenta, causando, né, a síndrome congênita da rubéola, certo? Então, nos testes laboratoriais, a gente costuma falar o seguinte: enquanto o vírus não produziu anticorpos, não é, você, para localizar ele, você não vai achar esse vírus
comumente no sangue, visto que ele dissemina via linfática, como a gente viu. Então, olha lá, em testes laboratoriais, o vírus pode ser detectado no trato respiratório, visto que é a porta de entrada dele, então, suave de nasofaringe, tá bom? Também ele pode ser localizado aí nos rins, no colo uterino, no trato gastrointestinal e em outros locais, mas principalmente em amostras provenientes da nasofaringe, certinho? Sendo isolado com maior frequência entre 7 dias antes e 14 dias depois do início da doença. Então, o que eu quero que vocês enxerguem é o seguinte: eu não vou conseguir detectar anticorpos em nenhum indivíduo antes, né, que eu tenha sensibilizado o linfócito B a produzir esse anticorpo, certinho? Então, os anticorpos eles só podem ser detectados por algum imunodiagnóstico, como a gente viu, seja esse imunodiagnóstico por ELISA, enzimático, ou quimioluminescência, ou eletroquimioluminescência, enfim. Esse vírus, ou qualquer outro vírus, só poderá ser diagnosticado, né, caso apresente ali a questão nos imunodiagnósticos de anticorpos. Então, quando eu quero localizar o vírus, né, principalmente quando eu estou falando aqui, eu falo assim, olha, eu não vou localizar o vírus na corrente sanguínea. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que fazer um swab de nasofaringe. Né? O tempo de produção de anticorpos ali não foi suficiente. É por isso que, em algumas situações, né, quando não tem como se detectar o anticorpo, né, a pessoa fala assim, olha, tem que esperar pelo menos 4 dias de sintomas. Quem não ouviu isso? É porque com 4 dias de sintomas já deu tempo de sobra do seu organismo produzir algum anticorpo que seja detectável, né, a nível de imunodiagnóstico. Mas, Éden, eu só vou conseguir diagnosticar alguma doença, né, seja ela qual for, e agora a gente está estudando as doenças virais, eu só vou conseguir detectar alguma doença, né, depois de 4 dias de sintomas, não é? Não, eu posso detectar o vírus em algum lugar do seu corpo, tá bom? No caso do vírus da rubéola, não adianta colher sangue para detectar ele. Por quê? Ele está localizado no trato respiratório, porque é a porta de entrada, é um vírus que você contrai inalando aerossol contaminado. Então, nesse caso, para detectar o vírus, né, você vai ter que fazer um swab de nasofaringe, tá bom? E aqui eu falo que é o grande erro, né, de algumas pessoas que estão presentes aí, né? Que isso, velho. Ô, Gão, que isso, cara? Tá aparecendo na janela aí, né? Então, pessoal, nesse caso aqui, né, como que eu vou fazer um swab de nasofaringe de uma maneira correta? Eu tenho, né, condições de fazer isso, professor? Claro que tenho, né? Então, quando o vírus está no trato respiratório, né, a porta de entrada dele é trato respiratório, como é o caso do vírus da rubéola, como é o caso do vírus do sarampo, como é o caso do vírus da catapora, que é a varicela, como é o caso do citomegalovírus, como é o caso do influenza, tá bom? Entre outros vírus que vêm por via respiratória. Então, e todos esses vírus que eu citei aqui, sarampo, rubéola, tem o caso da cachumba também, tá bom? Mas sarampo, rubéola, cachumba, vírus, citomegalovírus, catapora, influenza, que é o vírus da gripe comum, influenza A, que é o vírus um pouquinho mais potente aí em questão de infectocontagiosidade, tá bom? E aí você vai ver a questão da coleta desse vírus, quando ele está por via do trato respiratório, como que eu vou fazer corretamente um swab de nasofaringe, tá bom? Então, coleta swab
Professor, Oi. lá no seu slide está assim, pode ser isolado de após 7 a 14 dias. Uhum. Como assim? O que quer dizer esse? Como assim isolado? Exatamente, eu vou chegar lá. Pauliane, né, que falando. Eu vou chegar Isso. lá. Só um Tá, minutinho. tá bom. Você como primeiro coleta, né, alguma coisa aqui em suave de nasofaringe, viu, pessoal? Eu acho que todo mundo conhece, né, esse canal aqui, mas tem um vídeo bem, né, comentado aqui, como coletar, porque eu falo que o principal erro das pessoas quando quer coletar algum vírus respiratório, como é o caso que a gente está falando aqui da rubéola, a gente vai falar do influenza também, né, do coronavírus, a gente vai ver exatamente como que é feita essa coleta e como que ela deve proceder, tá bom? Então, deixa eu aumentar aqui para vocês. Primeiramente, eu acho que isso aqui é uma coisa que muita gente peca, né, em questão, né, dessa coleta aqui, como que ela é feita, como que ela deve ser trabalhada, tá bom? E é justamente aqui, olha, né, como que essa coleta vai se proceder, certinho? Então, primeiramente, pessoal, como a porta de entrada é a nasofaringe, aquele suave, ele é grande justamente porque é para eu colocar esse negócio lá na nasofaringe da pessoa, tá bom? Então, se eu colocar o suave apenas nas narinas da pessoa, o máximo que eu vou isolar ali é um Staphylococcus aureus, que é microbiota típica, né, das fossas nasais. Quando eu quero pegar algum vírus, né, para diagnosticar esse vírus, e esse vírus tem porta de entrada respiratória, como é o caso do vírus da rubéola, o vírus do sarampo, o vírus da influenza A, ou gripe, ou o próprio coronavírus, que está tão polêmico. E olha o que eu tenho que fazer, né? Eu não posso fazer isso aqui, ó, né? Essa amostrinha de só colocar o suave na narina. Isso aqui não vale, tá bom? Certo? Quando eu tenho que coletar, eu tenho que colocar lá na nasofaringe. Como que eu faço isso, professor? Né, eu faço isso dessa maneira correta aqui, ó. Tá? Olha como que eu vou colocar esse suave. É introduzir totalmente dentro da narina até encontrar ali a primeira resistência, que é a resistência ali do H acima da adenoide, tá bom? E olha lá como que é feito, ó. Coloca o suave, tá bom? Olha aí, anatomicamente como que ele vai ficar, certinho? E aí você dá uma rodadinha. Se o vírus estiver ali dentro, que você vai pegar ele, vai no suave. Tirou, olha só, quando é a orofaringe, abriu o bocão, esfrega lá na orofaringe da pessoa, não coloca na língua, é na orofaringe, tá bom? E aí retirou um suave de nasofaringe, um suave de orofaringe, coloca lá no meio de transporte, né, e leva para o laboratório que vai ser diagnosticada a presença ou a ausência desse vírus, tá bom, pessoal? Agora que vocês viram aqui na prática como que se faz essa coleta, a gente tem condição, então, né, de falar um pouquinho mais sobre isso aqui, respondendo a pergunta aí da Pauliane, né, nessa situação. Aí. Então, todo mundo aí. Olha lá, então, pessoal. Em testes laboratoriais, o vírus pode ser detectado no trato respiratório, tá bom? Principalmente em amostras provenientes da nasofaringe, como você viu. O que é nasofaringe? É colocar o suave dentro do nariz até a nasofaringe, como vocês viram no vídeo anterior, tá bom? E a orofaringe? Também é quando você abre a boca da pessoa e esfrega, né, o suave lá na orofaringe da pessoa. E orofaringe não é língua, tá bom? É o palato mole, né, lá no interior, nas amígdalas, tá bom? É literalmente ali naquele fundo da goela, vamos falar dessa forma, tá bom? Que nós chamamos
cientificamente de orofaringe, certinho? Então, vou pegar um SWAB para detectar a presença viral. E aqui ele é isolado com maior frequência entre 7 dias antes e 14 dias depois do início da doença. O que é isso, professor? A pessoa contraiu o vírus hoje, né? Ela vai demorar algum tempo aí para começar a manifestar os sintomas. Os sintomas, eles são provenientes justamente, pessoal, da resposta imunológica. Né? Quando eu estou atraindo ali neutrófilos para fagocitose, quando eu estou atraindo monócitos para apresentação de antígeno, isso tudo gera dor, febre, mal-estar, ok? E aí é onde a pessoa com sintomas, ela consegue ali, pelos sintomas, entender que ela está doente de alguma forma, tá bom? Até então, nesse momento, ela está sentindo o quê? Uma dor de garganta, uma coriza, tá bom? Dependendo da doença aí, alguns espirros também são chamativos nesse momento, certinho? E aí, com esses sintomas aí, não é, de primeira instância, que é 7 dias antes e 14 dias depois do início da doença, o que é isso? Olha, Éden, eu entrei num isolamento respiratório e a pessoa estava com rubéola. Você está com sintoma? Não. Então, até 7 dias antes do sintoma, você pode detectar esse vírus na nasofaringe, tá bom? E aí já começar aí um tratamento com um antiviral, por exemplo, para não chegar numa prodromicidade de sintomas, certinho? Aí eu entrei em contato respiratório com essa pessoa e eu não sou vacinado, que é muito improvável, eu só estou elencando aqui uma situação, né? Porque a Poliana me perguntou, como assim 7 dias antes? É nessas situações. Então, 7 dias antes de manifestar os sintomas e 14 dias depois de manifestar os sintomas, o vírus ainda estará presente ali na nasofaringe e pode ser detectado dessa forma que eu mostrei para vocês. Pega o SWAB, vai lá, coloca na nasofaringe, coloca na orofaringe, e aí você vai fazer, então, uma cultura celular, porque vírus, né, você tem que fazer uma cultura de células, ou então um imunodiagnóstico que detecte ali a partícula viral presente no SWAB, né, que você acabou de coletar. E não vai adiantar nesse tempo você coletar sangue, porque o sangue, a única coisa que eu quero detectar ali é a presença de anticorpos, certinho? Então, nesse período aí, entre 7 dias antes, a única coisa que eu vou detectar é vírus, tá bom? E até 4 dias depois de iniciados os sintomas, a única coisa que eu vou detectar ali talvez seja vírus. Aí, depois do 4º dia de sintoma, aí sim, se eu quiser confirmar a presença de anticorpos da classe IgM para rubéola na corrente sanguínea, aí sim eu vou ter um diagnóstico preciso, tá bom? Porque vocês lembram lá, né, qual que é o primeiro anticorpo a ser produzido? O anticorpo da classe IgM. Só porque isso aqui só começa a ser produzido depois do 3º ou 4º dia após o início dos sintomas, tá bom? Por que 3º ou 4º dias, professor? Porque o seu sistema imunológico primeiro vai fagocitar, vai apresentar antígeno, o antígeno vai ser apresentado por linfócito TCD4, o linfócito TCD4 vai ativar as células T e B para promover citotoxicidade e produção de anticorpos. Lá para o 3º ou 4º dia que você vai começar a produzir isso aqui, ó, IgM, tá bom? E aí, nessa produção de IgM, aí você vai ter, então, condições, né? Condições específicas de se detectar de IgM anti-rubéola na circulação, significa que a pessoa está com rubéola naquele momento, tá bom? E aí, depois, troca-se a cadeia de IgM para IgG, e é o anticorpo que vai ficar aí por longo período em circulação. Tá bom? Inclusive hoje, né, vocês não estão com rubéola, porque vocês são vacinados, tá bom? Muitos de vocês foram vacinados na campanha de 2008, que teve aqui a nível nacional.
outros quando, né, quando criança ali de 2 até recém-nascido, na verdade, ali de 7 a, a alguns meses a mais de vida, você já foi vacinado aí, pelo menos com a pentavalente viral, tá bom? E aí contempla rubéola, sarampo, catapora, né? Rubéola, sarampo, catapora, entre outras doenças, como hepatite também, não é? E tem uma outra aqui que me fugiu a memória agora, mas está lá presente. E aí, a única coisa que você vai encontrar em você hoje, para rubéola, é um IgG, tá bom? Todo mundo, pelo menos, espera que seja vacinado, né? Vai encontrar pelo menos isso aqui, ó, IgG anti-rubéola, se eu colher seu sangue hoje, né? E pesquisar nesse sangue anticorpo IgG anti-rubéola é o que vai ser detectado, porque algum dia você tomou a vacina, tá bom? E aí é a única coisa que vai ser detectada. Ah, por que eu não detecto anticorpo IgM? Anticorpo IgM só é detectado se você estiver no início da manifestação clínica da doença, tá bom? Ou você tomou a vacina semana passada, nunca tinha entrado em contato com o vírus, aí essa semana, se eu detectar, você tem IgM ainda em circulação, tá bom? Mas o IgM é o primeiro anticorpo a ser produzido. Então não adianta dosar nada no sangue antes do terceiro ou quarto dia, porque a determinação no sangue, para esse caso aqui, é só para pesquisa de anticorpo da classe IgG ou IgM, visto que o vírus da rubéola não está presente no sangue. Aonde que ele fica, gente? Ele está presente principalmente na nasofaringe, tá bom? Ele também está presente no trato respiratório, certo? Ele está presente nos rins, no colo uterino e no trato gastrointestinal, mas principalmente, né, na nasofaringe, nesses primeiros dias de sinais e sintomas. Depois, como a gente falou, ele se dissemina via linfática, e aí com a produção de anticorpos, o vírus se vê acuado pela presença dos anticorpos. E aí é justamente aonde ele começa a produzir o exantema cutâneo, ou rash cutâneo, onde eu tenho um pico da viremia, que ocorre imediatamente antes do aparecimento do exantema, né? Entre o 10º e o 7º dia da infecção, sendo que poucos dias depois o vírus desaparece do sangue. Por que ele desaparece do sangue? Quando os anticorpos tornam-se detectáveis, ok? Isso aqui, né, essa questão de desaparecer no sangue, ele está mais presente, como eu falei, em tratos respiratórios, nasofaringe, certinho? Mas como ele dissemina via linfática, uma hora ou outra ele também cai no sangue, tá bom? E aí ele desaparece quando a chegada dos anticorpos, terceiro ou quarto dia de infecção, certinho? E aí você vê... Professor, Oi? só uma pergunta. Esses 7 dias que você deu exemplo aí no slide anterior, se essa pessoa estiver em contato com alguém que está infectado e ela fizer esse exame aí da nasofaringe e detectar a presença lá do vírus, ainda não desenvolveu a doença, ela pode tratar, eliminar esse vírus antes de desenvolver a doença ou automaticamente ela já está doente? Primeiramente, Pauliane, a questão, né, da rubéola hoje é quase impossível, né? Alguém se infectar com rubéola hoje, visto que nós temos a grande vacinação. Mas eu Então, hoje, falo no geral, assim, de questão de vírus, no geral mesmo. tirando essa situação, vamos supor, né, porque a rubéola, hoje as Américas estão livres da rubéola, tá bom? Mas a questão, por exemplo, uma pessoa que habita num país que não está livre da rubéola, né, e você não é vacinado, certo? E aí você entra em contato respiratório com a pessoa que está nessa situação aqui, ó, manifestando clinicamente
a rubéola, né, com exantemas, certinho. Aí você fala, poxa vida, entrei em contato respiratório com essa pessoa, porque a rubéola se dissemina via contato aéreo, não é? Assim como o vírus da gripe, do sarampo e etc. E aí, se eu não tenho vacinação e entrei em contato com essa pessoa, não é? Nos primeiros dias ali, até 7 dias, eu posso detectar antes da manifestação dos sinais e sintomas. Então, estou sentindo nada, né? Passou aí um dia, 2 dias, não estou sentindo nada. Mas eu entrei em contato respiratório. Se eu entrei em contato respiratório, não usei máscara, não usei nenhum equipamento de proteção individual, eu com certeza contraí esse vírus. E aí, como que eu vou detectar? Através do SUAB, né, como eu mostrei lá para você, e aí vai fazer uma pesquisa de PCR viral. Porque concorda comigo, se eu não tenho nem sinal e sintomas, eu tenho o vírus, mas é em quantidade muito baixa. Então, como que eu vou detectar isso? Né? Não adianta eu fazer ELISA, não adianta eu fazer imunocromatografia, imunofluorescência indireta, por quê? São métodos sensíveis, mas que têm uma determinada quantia ali que eles não conseguem detectar. E aí eu preciso fazer isso aqui, ó. Pegar o SUAB e fazer PCR, que é a reação da cadeia da polimerase, pesquisando o quê? O material genético do vírus da rubéola. Então, se eu encontrar material genético do vírus da rubéola no SUAB que eu extraí da sua nasofaringe e da sua orofaringe, significa dizer que você está realmente infectado com o vírus da rubéola. E aí, você ainda não tem sintomas. Posso entrar com antiviral? Sim, pode entrar com antiviral, tá bom? E aí o antiviral vai, eu não falo que ele vai impedir que você passe pela doença, mas ele vai agredir o vírus de uma forma que você vai passar pela doença quase que minimizando todos os sintomas, entendeu? Entendi. Então, de qualquer forma, uma vez infectada, a pessoa vai passar pela doença. Se começar o tratamento mais cedo, ela vai passar de forma mais leve, né? Sim. Beleza, professor. Então, pessoal, isso aí serve para tudo, viu? Foi boa a sua pergunta, serve para tudo. Né? Por exemplo, gripe, né? Se você entrou em contato com o vírus influenza, não é o Tamiflu, né, que vai te salvar da gripe, mas se você entrar com ele nas primeiras 48 horas, você tem um resultado posterior bastante generoso, vamos falar assim, sem muitos sinais, sem muitos sintomas. Vai passar pela viremia. Seu sistema imunológico vai reagir, mas não de uma forma totalitária, como nesses casos, quando você não toma nada, tá bom? O grande problema aí da gripe, a gente vai falar no finalzinho da aula, é porque os sinais e sintomas são muito mais rápidos do que uma rubéola, né? Que leva aí de 7 a 14 dias para começar a manifestar alguma coisa, como vocês estão vendo aqui, olha. Então, a pessoa às vezes entra em contato, não se toca, não se liga, e aí 14 dias depois já começa um exantema cutâneo, né, com bastante febre, bastante sinais e sintomas nessa situação aqui. Algumas situações causam até prurido, né, que é coceira, ok? E aí, amplificando essa imagem aqui, você vê que tem um exantema eritrematoso, não é? Cutâneo, como eu ensinei na aula passada, é um nome chique para falar pereba, rache cutâneo, ou eritrema, nesse caso aqui, eritrema vem do vermelho, papuloso, que forma pápulas, tá bom? Eritrema papuloso, certo? Ou microeritrema papuloso, no caso aqui do sarampo, ou da rubéola, que por um tempo foi considerado como um sarampo alemão, né? Por quê? Já viu o alemão brancão, né, do jeito que ele fica parecendo que o cara tomou uma insolação, não é? Então, como a rubéola ela tem microeritrema papuloso, como você está vendo aqui,
Isso aqui toma conta da pessoa, parece que ela está com insolação. E por um tempo ficou chamado de rubéola de sarampo alemão, tá bom? Mas prevaleceu o nome aí, rubéola, certinho? E aí, olha só, na concentração relativa de anticorpos, como eu estava falando para você, eu tenho aqui o período de infecção, né? Período de infecção aqui mensurado em trimestres, tá bom? Então, eu tenho aqui a questão do primeiro, segundo, terceiro dia, tá bom? E aí vem aí a questão dos meses, tá bom? Primeiro mês, segundo mês, e aqui uma quebra do eixo das abscissas, né? Iniciando aqui a contagem em meses. Mas olha só, nos primeiros 14 dias, né, então aqui de um mês, nos primeiros 14 dias, né, olha assim, metade de um mês aqui, né, você praticamente não tem, né, a questão de produção aqui de anticorpos, porque você não tem nenhuma manifestação clínica. E depois, né, ali passado algum tempo, de 14 dias, se começa então um processo prodômico da infecção que dura aí em torno de 30 dias, olha lá. Não é? E aí, nesse período antes dos 14 dias, eu já tenho aqui a manifestação de viral, olha, certo? Se você observar aqui, está antes dos 14 dias, antes da metade de um mês, que é justamente aquele período que a gente viu, entre 7 e 10 dias, ok? E aí eu tenho uma ampla replicação viral. E aí, com o aumento da replicação viral, começa, obviamente, a injúria celular, porque o vírus infecta a célula, tá bom? Iniciando, então, a injúria celular, eu tenho o processo infeccioso crônico, aumento considerável da viremia, que posterga aí, né, até, vamos falar assim, o início do segundo mês, tá bom? Você pode encontrar aí a questão da viremia, certinho? E a produção de anticorpos, né, que ela se inicia logo depois de manifestado a viremia, atrair o sistema imunológico, e aí o primeiro anticorpo a ser produzido, como você está vendo aqui, é o da classe, né, IgM, tá bom? Depois há uma troca de cadeia e eu começo a produzir a classe IgG de anticorpo, certinho? Então, IgG de anticorpo, ok? E aí, depois o IgM desaparece e só fica o IgG, ok? E esse gráfico aqui também serve para a questão, né, da explicação por que que esse vírus é teratogênico, certinho? E aqui podemos acompanhar, então, a evolução, né, da invasão do vírus na placenta, ok? A mãe se infectou antes, né, no primeiro trimestre, né, houve infecção materna, ok? E aí, nesse primeiro trimestre, o vírus, como você viu, ele se dissemina do trato respiratório, passando pela cavidade oral, depois o trato respiratório, disseminando pela via linfática, ele vai parar em órgãos como o rim e útero também. E aí, o que que acontece lá no útero, pessoal? Infecção, né, da materna para o recém-nascido, porque esse é um vírus teratogênico, ele é capaz de causar infecção e má formação fetal, tá bom? E aí, olha só, na infecção, nesse caso aqui, começou entre o segundo e o terceiro mês, certinho? Uma ampla viremia, esse negócio foi parar na placenta, invadiu, né, o recém-nascido ali, e aí começou a se observar aqui também a presença de IgG de quem? Do recém-nascido. Porque, nesse caso, como a mãe não tinha IgG materno, a gente sabe que o IgG atravessa a placenta, não é? Como a mãe não tinha IgG materno, então o vírus acabou infectando o feto e aqui começa a se elevar a questão
né, do IgG proveniente aqui do próprio recém-nascido, certinho? E nessa situação aqui, vem justamente porque a mãe produziu o IgG, e aí o IgG chegou lá no feto, que a gente sabe que o feto não é capaz por si só de produzir, né, nenhuma imunoglobulina antes dos 6 meses de vida, por isso que tem que ter a amamentação. E aí o IgG materno, quando começou a ser produzido, logo passou para a placenta, e aí o feto começou a receber aqui, tá bom? E começando a aumentar os níveis de IgG no feto, tá bom? Que está em gestação. Se a mãe tivesse sido imunizada, poderia até entrar em contato com o vírus. O que ia acontecer? O IgG circulante materno iria destruir o vírus antes que ele afetasse quem? O recém-nascido. E aí, depois que começa a produção de anticorpos, aí sim começa a ter uma eliminação viral. E aí o vírus desaparece da corrente sanguínea, desaparece dos órgãos e tecidos, certinho? E um dos aspectos de eliminação viral começa pela manifestação clínica. O vírus, ele expurga em forma de rash cutâneo, que é justamente essa manifestação clínica aqui da rubéola, certinho? E aí, como eu falei, a rubéola também ficou conhecida como sarampo alemão, né? E os principais sintomas, olha, cefaleia, febre, né? Para quem não sabe, cefaleia é dor de cabeça, tá bom? Dor de garganta, coriza, certinho? E olha só, o sarampo, conjuntivite, tosse com catarro, coriza, febre. Então, cara, febre não é sintoma diferencial de ninguém, nem de nada. Se você está com febre, é um sinal e alerta que seu organismo não está bem, ele está passando por uma resposta imunológica e é um sinal e alerta para você ficar atento, tá bom? Assim como tosse com catarro, pode ser um monte de coisa, não é? Coriza também, certo? E aqui também tem, olha, uma dor de cabeça, uma febre baixa. Isso aqui é um desastre, né? Febre baixa, a pessoa nem dá moral, mas já é um sinal e sintoma, tá bom? Dor de garganta, coriza. E aí tem o sinal de Fortmeyer, vamos tentar ler isso aqui, pessoal. Sinal de Forchheimer, tá bom? Fala comigo, sinal de Forchheimer, certinho? Entre o palato duro e o palato mole, o que é isso? São justamente estas pintinhas que dá no final, né, ali do céu da boca, ok? Linfadenopatia retroauricular, o que é isso? Gânglio, infartamento ganglionar cervical, tá bom? E rash cutâneo começa pela face e espalha. Então, é uma coisa que começa aqui e vai espalhando por corpo afora. Agora, no caso do sarampo, que também é uma virose, né, que, como se diz, as pessoas clinicamente podem até confundir com rubéola, mas tem algumas situações diferenciadas. O sinal que mais diferencia é esse aqui, ó, manchas de Koplik no céu da boca. O que é isso, Ellen? Manchas de Koplik no céu da boca? São pintinhas brancas no céu da boca. Então, vamos aprender clinicamente, né? Deus queira que você nunca precisa passar por isso, mas vai que, né? Ou um parente, alguma coisa, precisa do seu diagnóstico. Sinal de, primeiro, vamos colocar aqui, sinal de Forchheimer, tá bom? Vamos ver aqui o sinal de Forchheimer. Então, sinal de Forchheimer. Vamos ver o que é isso, não é, pessoal? Sinal de Forchheimer. Olha lá, é exatamente essa situação aqui, certinho? Então, céu da boca, né, eritematoso, né, com pintinhas avermelhadas. Né? Fala assim, nossa, esse menino está com garganta inflamada. Né? Garganta inflamada nada, filho. Isso aqui é sinal de Forchheimer, isso aqui é rubéola, tá bom? Ver quem está apitando aqui. Ei, o que eu fui clicar aqui? Sai daí, Ed.
isso aí. Então, né, esse sinal de Forchheimer é justamente essas pintinhas avermelhadas aqui no palato mole e palato duro, como você viu. Agora vamos ver a diferença de sinal de Forchheimer e mancha de Koplik. A mancha de Koplik é branquinha. Olha lá. Vamos ver aqui. Manchas de vê isso? Mancha de Koplik. Aí, tá vendo, pessoal? Mancha de Koplik, ó, pintinha branca, tá bom? No céu da boca. Olha lá, ó. Céu da boca. Esse aqui é até bebezinho, ou não tem dente mais, né? Olha lá, manchas de Koplik. São manchas branquinhas, tá bom? Então, isto é mancha de Koplik. Isso é sinal clínico do sarampo, certinho? E o sinal de Forchheimer é justamente esse aqui, ó. Ok? Manchas avermelhadas bem pequenininhas entre o palato duro e o palato mole aqui no céu da boca, tá bom? Isso aqui é manchas de Forchheimer. E isso daqui é manchas de Koplik. Entenderam a diferença entre um e outro? Né? Então, justamente é uma diferença básica entre rubéola e sarampo, os sinais clínicos aí. E vamos a alguns dados estatísticos, né? Olha só, no ano de 2000, né, no estado de São Paulo, certo? Então, no ano de 2000, a gente teve 2.566 casos. Aí começou a dar aquela vacinada básica na população, o negócio foi caindo. 2002, olha o poder da vacinação, o negócio já caiu drasticamente. Aí foi caindo, caindo, caindo. 2005, né, a gente teve aqui uma depressão bastante significativa, né, somente 33 casos. E aí o negócio começou a elevar de novo, 2005, 2006, 2007, o que o Ministério da Saúde fez? 2008, campanha nacional de vacinação da rubéola. Assim, por que está elevando? É porque tem gente que está dando bobeira e não está vacinando. Então, vai lá, faz uma campanha nacional. Então, 2008 teve uma campanha nacional, né, contra a rubéola, Brasil livre da rubéola. Começou aqui, ó, todo mundo vacinou, quem tinha vacinado, vacinou de novo, né? E aí ficou livre da rubéola, certinho? E aí, a questão do evento, né, do controle da rubéola da síndrome congênita, o negócio é antigo, começou em 1866, tá bom? Aonde Hervé, né, propôs o nome rubéola. Depois, em 41, Norman McAllister Gregg descreveu os efeitos teratogênicos da rubéola na gestação, né, e as características clínicas da rubéola congênita. Em 61, a identificação e cultura do vírus. Em 62 e 64, pandemia de rubéola nos Estados Unidos e na Europa. Você acha que não teve no Brasil, né? Então, tá bom, fica achando. 1970, introdução da vacinação rotineira nos Estados Unidos em todas as crianças. Então, o negócio começou a vacinação em massa em 70. E essa é a minha esperança da pereba atual, né? Que sempre quando tem uma pandemia, os caras dão um jeito e criam uma vacina, certinho? Mas teve que passar por uma pandemia, um perrengue para depois de algum tempo desenvolver. Introdução da vacina rotineira nos Estados Unidos, né? Todas as crianças entre 12 e 15 meses de idade, campanha de vacinação para crianças de 5 a 12 anos. Em 70, na Grã-Bretanha, iniciou vacinação em mulheres na idade pré-puberal com forma de controle da síndrome congênita da rubéola. Em 79, foi escolhida aí como vacinação adotada pelos Estados Unidos essa vacina aqui, ó, anti-rubéola 27/3, e aí observou-se de 87 a 89 o declínio da síndrome congênita da rubéola devido a esses esforços aqui anterior, né?
Em 92, no estado de São Paulo, houve a introdução do controle de rubéola, e aí a gente viu, né, por essa estatística aqui, 92, antes de 92 o negócio estava pegando, não é? Olha o tanto de casos aqui. Aí foi feita a vacinação, o negócio vem caindo, começou a elevar de novo, 2008, campanha da vacinação, olha, campanha nacional de vacinação para eliminação da rubéola no Brasil, porque não é possível que com vacina não elimine o vírus, né? Então é só uma questão de bom senso. Tem vacina? Se cuida, né? Não tem vacina, se cuida também para não pegar, tá bom? Herpes vírus é uma família gigante de vírus, né? Que isso, gente? Herpes vírus, então, é uma família gigante aqui de vírus, tá bom? Então, a gente vai enxergar alguns. Olha, o herpes tipo 1 é o herpes, né, que eu chamo de herpes labial, herpes orofacial e ou genital. Na verdade, é assim, tipo 1 é o labial, tipo 2 é o genital, tipo 3 é a varicela, né, olha lá. Tipo 4 é o Epstein-Barr, né, provocada aí a mononucleose infecciosa, que é a doença do beijo, certo? E o tipo 5 é o citomegalovírus, que é a síndrome que causa também síndrome mononucleosa-like, infecções congênitas, rinite e pneumonia, certinho? E aí pensa que acabou? Acabou não. Tem o tipo 6, que é o vírus que causa aí a roséola, né? O 6A e o 6B, o tipo 7, né? Causa exantema súbito, roselovírus, e o tipo 8, herpes vírus associado ao sarcoma de Kaposi, tá bom? Que é um tipo Professor, de linfoma. Oi? o meu chefe, ele teve herpes ocular. Foi mais de um ano para conseguir. é, é, não tem cura, né? Mas para conseguir melhorar o olho dele, eu nem sabia que existia. Qual que é o tipo de vírus que afeta esse sistema ocular? Pode ser qualquer um, mas principalmente um desses dois aqui, olha, tá bom? Labial ou o genital, certinho? Principalmente a questão de mão, é aquela síndrome, mão, pé, boca, né? O cara com a mão infectada, ele acaba se infectando em outras regiões, certinho? Então, no caso dele, pode ter se contaminado com o vírus herpes tipo 1, tá bom? Não que seja necessariamente, mas ele não tem herpes labial. Não precisa ele ter herpes labial. O comum é a pessoa tem e ela acaba se infectando. Por exemplo, ela tratou lá a feridinha, né, e sem lavar a mão, coçou o olho. O que vai ter? No mínimo uma conjuntivite, quando não evolui para esse quadro aí, certo? E aí a pessoa é muito ruim, porque não é uma conjuntivite fácil, né, de reverter. Fere o olho. Imagina o que acontece no lábio acontecendo na conjuntiva, né? Então, dói, faz a ulceração, a pessoa tem perca de visão, até que melhore. E eu falo para você, a cada sinal de sintoma e estresse, isso pode voltar, tá bom? Porque herpes vírus é igual torcer para o Flamengo. Uma vez com herpes, sempre com herpes sempre, hei de ser. Então, Professor, mas então se ele tiver com o vírus atacado no olho e ele coçar e passar na boca, ele pode passar também ter a herpes labial. Ele sim, pega assim, a própria pessoa pode ir contaminando partes do corpo? sim, tá bom? A questão do vírus, né? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso, não é? Lembra da aula passada, quando eu falei da especificidade do vírus em infectar células hospedeiras específicas? Por isso que você nunca viu ninguém com hepatite, o vírus da hepatite dá pneumonia em alguém, porque só infecta hepatócito. Da mesma forma é o vírus do herpes. Você não vai ver vírus herpes causando pneumonia em ninguém, mas ele tem um tropismo por mucosa, né? E mucosa é o quê? Mucosa labial, mucosa bucal, mucosa genital. É porque ninguém relatou, mas com certeza essas pessoas que têm herpes labial,
pode olhar o esôfago dela, que deve ter herpes lá também, tá bom? Porque tem tropismo por mucosa. E aí, como a conjuntiva é uma mucosa, também se infecta. Aí, quando você fala em qualquer parte do corpo, não, o tecido epitelial ele não consegue afetar, não, tá bom? Aí já é mais o HPV, que é o vírus do papiloma humano, que causa verrugas, não é? Todo mundo já teve uma verruguinha aí na pele, é ou não é? Então, isso aí é vírus também, vírus HPV. E aí falaram com a Carla lá em Barbacena que é por causa que ela ficava das estrelas. Fala assim, Carla. Ficava Uai, mentindo. eu achava que era para contar estrela mesmo. Oi? Eu achava que era de contar estrela, porque eu lembro É. quando eu era pequenininha lá em Barbacena, meus dedinhos eram cheios de berruca. Então, Eu e passei até sapinho para poder tirar. eu também, cara, tinha um dedo verruguento assim, e meu pai ficava falando para mim, falou que aí você fica apontando para as estrelas. Pois Depois, é, depois que eu fiquei sabendo desse negócio, eu falei assim, ah, rapaz, sabedoria popular que nesse caso não adiantou nada. adiantou não. Quando eu comecei a namorar meu marido, uma vez nós estávamos olhando as estrelas. Eu falei, vamos parar com esse negócio, vai dar berruga em tudo quanto é lugar. Vamos acabar com esse negócio. Ai, velho, massa demais, é isso aí. Então, no caso do herpes, do HPV, aí sim, infecta tecido epitelial, certo? Agora, o caso do herpes, não, é mucosa, tá bom? Então, o Então, pessoal falou, na época que o meu chefe teve essa herpes ocular, ele hum, ele estava falando para a gente que poderia dar nas costas da pessoa e criar feridas. Então, não é esse vírus, né, professor? Pelo que você está falando. como é que é? Repete aí, eu viajei O, aqui. é que meu chefe, ele é assim, quando ele tem uma coisa, ele começa a estudar, né? Aí ele começou a estudar esse vírus e ele falou que poderia dar na pele, nas costas, dar feridas nas costas das pessoas. Então, não é o vírus da herpes, né? Porque se ele não dá num tecido epitelial, Não, ele não dá em tecido epitelial, não. Alguns dão exantemas epiteliais, mas o foco de infecção dele é mucosa. Por exemplo, vamos falar aqui de alguns deles, não é? Por exemplo, o herpes labial, né, tem aquela ferida comum do herpes. Herpes genital, que é o herpes 2, também tem feridinha lá no genital, tá bom? E eles são tudo da mesma família, ó. Alpha herpes viride. Alpha herpes viride. Então tem a mesma característica. E aí tem a catapora, né, que é um vírus da mesma família, Alpha herpes viride, porém, tá bom? Ele é por infecção respiratória. E aqui o que que determina isso, Éden? A questão da infecção ser respiratória, aí é justamente pelo quadro de eliminação viral. No caso do vírus da varicela zoster, e aí também pode, né, acometer isso daí, pode dar uma conjuntivite, alguma coisa do tipo. E aí, nesse caso aqui, o que que acontece? Como que você pega catapora, gente? É através de aerossol contaminado, tá bom? Então, nessa situação aqui, é aerossol contaminado, assim como esse outro aqui também, ó. É Epstein-Barr e o citomegalovírus também é aerossol contaminado. Só porque esse vírus aqui, ele transmite muito mais pelo beijo, ele dá infecção de garganta, não é? E é um dos vírus que pode evoluir para linfoma, tá bom? Tanto de Burkitt quanto no sistema nervoso central, principalmente em pacientes com AIDS, né? O vírus da HIV a gente já viu, já deu uma analisada nele, né? Então, nessa situação aqui, pode levar a doenças linfoproliferativas. O que que é isso? Leucemia, linfoma, tá bom? O vírus Epstein-Barr, certinho? E como que você contrai esse vírus aqui? Principalmente beijando ou usando talheres contaminados. Quando fala isso, eu não vejo ninguém mais usando garfo e faca, né? Talher contaminado assim. Vou falar assim, usa de um, usa do outro, certo?
Mas copo, de vez em quando, você pega uns, bebendo naqueles copos comunitários de latão, não é? Pelo amor de Deus, gente. Aqueles bebedor, não é? De qualquer lugar, bebedor público. Cara, eu só bebo naquele negócio, eu falo assim, eu vou morrer de sede. Não tem mais nenhum lugarzinho para beber água. Eu prefiro beber água na torneira, fora de brincadeira. Eu prefiro beber água na torneira, água da bica, do que beber água naqueles bebedores de latão, né? Porque aquilo ali é o uso comum, todo mundo só acabou com aquele trem. Tem gente que ainda fica lambendo aquele canudinho, né? Então, assim, são situações e situações. Eu, sinceramente, não curto, não. Então, só se realmente eu tiver com muita sede para beber naqueles bebedores ali e não tiver mais nenhuma situação por perto, certinho? Por Então, isso que assim, esse vírus do beijo aí já chama Epsta no bar, né, professor? Já é no é, bar que pega. Oh, piada exatamente. ruim. É uma boa associação aí, né? Nessa situação que você pega aí. Principalmente, ele chama-se doença, pode pesquisar aí, mononucleose ou doença do beijo, tá bom? É onde a pessoa contrai isso, certinho? Agora, citomegalovírus, todo mundo, né, já pegou isso aqui, nessa altura do campeonato. Que é um vírus também que se transmite por via aérea, ok? Mas ele se passa como um resfriado, certo? Um resfriado e a pessoa pode até desenvolver uma síndrome, né, mononucleose, mas não como isso aqui dá placa de pus na garganta. Nesse caso aqui vai ter, mas olha lá, rinite, uma pneumonia, tá bom? E agora o problema do citomegalovírus é que se a mulher grávida infectar-se com ele também, ele é um vírus teratogênico, viu? Ele causa teratogenia. O que é teratogenia, gente? Provoca uma formação fetal. Então, é um vírus teratogênico, assim como o vírus da rubéola. Então, um vírus teratogênico que causa uma formação fetal, certinho? Então, esse é o citomegalovírus. E assim como o da varicela, se transmite por aerossol contaminado. Então, assim, menino em fase escolar, a gente já pega isso aqui na fase escolar, ó, catapora e citomegalovírus. Como hoje tem vacina para catapora, você não vê mais menino perebento por aí. Mas é nessa fase escolar que você vê muitos meninos contraindo citomegalovírus, tá bom? Então, aerossol contaminado, certinho? Aerossol contaminado. Por quê? Aglomeração humana dentro de uma sala, menino, você já viu, né? Fica tudo pertinho um do outro, gosta de brincar, gosta de se tocar, gosta, né, de enxugar o catarro do outro. Menino é tudo igual, certinho? E aí, de vez em quando, aparece um desse negócio aqui nos meninos também, ó, tá bom? Em fase escolar. Já viu menino carinhoso? Né, que chega, abraça, beija, chupa o catarro do outro, é tudo isso aqui, ó. Pega Epstein-Barr mesmo, tá bom? Não é só pelas bitocas, não. Às vezes um contato mais íntimo, um abraço, alguma coisa, o menino tá com Epstein-Barr, vai dar Epstein-Barr em todo mundo, certinho? E aqui, pessoal, entra uma questão, é uma questão médica. Vou fazer um adendo aqui no vírus Epstein-Barr. Entra uma questão médica, por quê? No caso do vírus Epstein-Barr, ele também dá um racho cutâneo, um febrão de 40 graus, né? E aí o médico fica doido, ele não sabe se é bactéria, se é vírus, certo? Só porque se ele colocar antibiótico numa pessoa que tem qualquer doença viral, ele piora o quadro clínico viral da pessoa. Então, o médico fica muito sem saber ou sem noção, né, quando a pessoa está com Epstein-Barr. Por quê? Isso aqui tem diagnóstico? Tem. Faz um imunodiagnóstico lá, pesquisa IgG e IgM anti-vírus Epstein-Barr. Consegue fazer isso aqui rapidinho no laboratório. Porém,
Não é todo laboratório que faz isso daqui. Aqui em Anápolis, nenhum laboratório faz, só para você ter uma ideia. Quando eu era responsável técnico lá em Barbacena, né, eu falava para o pessoal, falou, ó, tem que ter o kit do vírus Epstein-Barr aqui, porque o pediatra vai precisar. E aí a estratégia, eu espalhava o que tinha para os pediatras, né, e aumentava o índice de exames lá no laboratório. Mas os caras que não têm essa sacada, pode procurar hoje, aqui na Anápolis não faz, né, infelizmente. Então, assim, é justamente isso. O pediatra ele precisa saber se aquela febre de 40 graus é uma febre bacteriana ou uma febre viral. Principalmente porque nessa situação aqui a pessoa vai ter o quê? Uma infecção muito forte de garganta. E a infecção de garganta você já viu, né? Tem gente que prescreve analgésico, antitérmico, antialérgico, antibiótico e anti-inflamatório. Aí é impossível não sarar, mas normalmente as infecções de garganta são virais, e aí o que vai acontecer? Você vai dar uma pioradinha e depois sara do mesmo jeito. É aquela situação, o médico olha para você e fala assim, olha, vou passar esse remédio aqui, né? Se não melhorar, você volta. Quem já passou por essa situação? Se não melhorar, você volta. É porque ele não sabe se é viral ou se é bacteriano. E normalmente, quando ele fala isso, é porque ele prescreveu um antibiótico. Começa a reparar. Você vai ter, né, exatamente essa situação que eu estou falando. Tá bom? A família herpes viridie é uma família muito grande, onde o herpes tipo 1 é o herpes labial, tipo 2 o herpes genital, tipo 3 é a catapora, tá bom? Ou varicela. E aí por que que tá varicela ou zoster? Porque uma vez com herpes, para sempre com herpes, tá bom? O vírus não desaparece, pessoal. Ele, ao perceber a resposta imunológica, ele esconde dentro das terminações nervosas. E você sabe que anticorpo nenhum vai atacar nervo. Anticorpo ou célula de defesa não vai fagocitar nervo, tá bom? E é justamente ali que ele fica. Ao menor sinal de imunodepressão, o que acontece? Uma recidiva da doença. Por isso que quem tem herpes labial não pode estressar que começa, né, a ter isso aqui, ó, né, perebinha, né, espalhando. Aí fica bonitinho, né, a boca até bonita, né, mas, né, passou o período da produção de anticorpos, isso aqui desaparece. E aí depois a pessoa estressou, volta tudo de novo, tá bom? Professor, e a gente pega de pessoas que não tá com a ferida exposta, assim, a gente pode pegar? Ou só se tiver Ah, exposto? só se você beijar esse lábio, né? Mas Ou esse tem que lábio. estar exposto. Se a pessoa tiver o vírus, mas tá incubado lá, aí a gente não pega não, né? Não, se tiver com a pele íntegra, não. Tá bom? Porque ele fica lá na Graças a terminação. Deus. Hã? Graças a Deus, velho. Porque senão, né, tava difícil. Aí é por isso que eu falo que eu não bebo em bebedor público, ou só se eu tiver falar assim, ó, vai morrer de sede. Não, então eu prefiro ter uma herpes, correr o risco de pegar uma herpes do que morrer de sede, é ou não é? E Ô, aí, professor, para passar por isso, o que que você faz? Tenha sempre um lencinho umedecido, que você vai lá e esfrega no desmental, como se diz, aperta, espera sair uma aguinha, depois você bebe o restinho lá. Fala, cara. aqui, fez lembrar uma vez eu e a Rose, Hum. nós andamos aquela faculdade inteirinha para achar um bebedouro que esguinchava, que senão nós não bebia, de medo. Nossa, Deus, eu não bebo de jeito nenhum. Não Não, eu existe. tinha que esguinchar, porque senão nós não bebia, não. Porque nós Não, lembrou de uma aula que o senhor deu para nós lá no começo do curso. O senhor falou, se não esguinchar, vocês não bebem, não. E nós com nossa. sede, mas nós rodou aquilo ali para achar um que esguinchava. Lá naquela época eu já falava disso, né? Então você vê. Já falava para nós. Então, olha só, pessoal, é justamente isso. Olha aqui, herpes tipo 1 no palato duro e aqui na mucosa labial. Isso dói para burro, né? E a gente viu que tem antiviral para isso. A,
o que eu me recordo agora, que nunca sai, né, da cabeça, é os que terminam em vir, né? A ciclovir, né, entre outros aí, que são os indicados para esse tipo de situação, tá bom? Herpes vírus labial, que é um vírus da família Herpesviridae, é um DNA vírus envelopado que causa lesões vesiculares na orofaringe, erupção cutânea, meningoencefalites, tá bom? Pode evoluir para meningite também, e infecção generalizada nos neonatos, certo? Então, tem que ter cuidado, né? Pegar os recém-nascidos e entra aquelas parentadas, fala, deixa eu dar um beijinho no menino. Beijar o quê, menino? Você tá com esses beijos de jeito, isso não vai beijar meu filho, não. Então, cuidado, tá bom? É o que eu sempre falo, gente, tudo com jeitinho, né? Você sai de situações muito complicadas. Então, cuidado aí, porque esse tipo de vírus pode causar infecção generalizada em recém-nascido. E recém-nascido, você já viu, né? Todo mundo quer ver, todo mundo quer pegar, né? Então, tem que deixar pegar, senão fala que você é enjoado, né? Mas, dependendo da situação, não dá para deixar pegar mesmo, não, né? Então, aí você tem que ficar disfarçando, você fala, ó, avião, e sai correndo, né? Aquela situação. E pode evoluir para meningoencefalite, né, que são as meningites virais, certo? E aí, herpes simples tipo 1, herpes simples tipo 2 e o herpes zoster. Por que o herpes zoster? Como eu falei, ele fica nas terminações nervosas e quando a pessoa fica imunodeprimida, quem pegou o herpes vírus tipo 1 volta a ter erupções eczematosas, tá bom? Mas o tipo 3, que é o da varicela, ele evolui para o zoster. O que é o zoster? A pessoa vai ficar com as terminações dos grandes nervos intercostais, que são aqueles nervos que estão nas costelas, tá bom? Então, costelas, e em cada costelinha ali tem um ossinho, uma artéria, uma veia e um nervo, certinho? E aí, os nervos intercostais, né, do dorso, eles ficam tudo exposto quando a pessoa já teve catapora na vida, tá bom? E lá em idade avançada, ela vai ter uma imunodepressão, ou se ela contraiu HIV, ela vai ter uma imunodepressão. É quando manifesta esse quadro clínico do herpes zoster ou varicela tardia, tá bom? Quando a pessoa tem quadro clínico, aí você não pode nem encostar na pessoa, que ela, né, vai sentir muito dolorida, porque expõe as terminações nervosas dos grandes nervos intercostais. Esse é o caso do varicela zoster, tá bom? E esses outros aqui normalmente evoluem para a síndrome de Kawasaki. O que é isso? Uma infecção generalizada dos vasos sanguíneos, né? Esses vírus da roséola aí, ó. Herpes tipo 6 e tipo 7, tá bom? E o tipo 8 mais correlacionado aí a linfomas, né, do que qualquer outra coisa. Como que se pega isso daqui, professor? Todo aerossol contaminado. Ó, do tipo 1 e tipo 2 é contaminação por contato. Talher contaminado, copo contaminado, bebedouro contaminado, guardanapo contaminado, também não é possível, né? E tipo 2 é fazendo aquelas coisas, né? Tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6, tipo 7, tipo 8, aerossol contaminado. E o tipo 4, que é o Epstein-Barr, além de aerossol contaminado, é beijando alguém de vez em quando, você pega isso, certinho? E aí a fase 1, né? Você não tem nenhum indício de infecção ou vírus latente nos neurônios ou no gânglio sensorial. Fase 2, duração de 0 a 2 horas a 2 dias. O paciente sente formigamento, coceira, ardor na pele e na mucosa. Porém, podem ocorrer febre, cefaleia, cansaço. Nessa fase, o início do tratamento com o antiviral pode prevenir a formação das vesículas, tá bom? E aí não passou nada,
o negócio, né, pipoca. O paciente nota a formação de pequenas vesículas agrupadas na pele ou na mucosa e as vesículas estão cheias de um líquido claro contendo vírus. Aí, nessa hora, meu filho, é quando o negócio espalha, tá? A replicação viral nas células provoca a reação do organismo, resultando na formação de vesículas. Evitar romper as vesículas, tá bom? Porque se romper dói mais e vai espalhar mais ainda a situação, tá bom? Então, duração de 2 a 5 dias. Depois, as vesículas se rompem, liberando o líquido contendo o vírus, e pode haver contaminação bacteriana das lesões, e é a fase de maior risco para a transmissão do vírus. O líquido contém vírus que podem ser transmitidos para um indivíduo suscetível, evitar beijar, no caso da herpes labial, e ter relações sexuais, no caso da herpes genital. E tocar os olhos com as mãos contaminadas, aí, viu? Não compartilhar objetos de uso pessoal, como toalhas e copos, certinho? Nessas situações. Fase 5, a vesícula seca formando crostras, é o início da remissão das lesões. Os vírus retornam ao estado latente nas células nervosas até a próxima reativação, que acontece por imunodepressão. Evitar arrancar as crostas. Número 6. Tecido se regenera após algum tempo e não deixa indício de infecção. Durante a fase de replicação do vírus, 2, 3 e 4, lavar as mãos depois de tocar no local da lesão herpética, porque senão contaminam outras regiões, como olho, tá bom? E outras mucosas, certinho? Papiloma vírus, ou HPV, né? É um vírus aí que infecta tecido epitelial e mucosa também, tá bom? Pode infectar boca, pode infectar ânus, pode infectar vagina, pode infectar tecido epitelial. Tecido epitelial causa as verrugas comuns, tá bom? E em mucosa causa o codiloma, não é? Que são as verrugas genitais. E aí acontece justamente porque o vírus infecta a célula, ele fica ali no interior da célula, né? Ele pode duplicar com a célula, certo? E lesionar a célula, né? Causando ali injúrias. Ou ficar multiplicando em mitoses sucessivas na célula ali, certo? Causando papilomas, né? Entre outras situações. Ok? E aí o vírus é um vírus DNA que pode provocar carcinoma de pele, carcinoma de colo do útero, tá bom? E aí uma situação que ajuda é a radiação solar, fumo, infecção com outros vírus, tá bom? Que seria aí um cofator para a evolução dessas situações de carcinoma. E aí, no caso, no trato genital masculino, provoca que essas verrugas sinuosas, não é? E no trato genital feminino também não é diferente, certo? E aí, o que que acontece? No caso do papiloma do vírus, eu tenho aqui, olha só, ele infecta, né, as células mucoides superficiais e ele começa, então, a invadir o epitélio, como você está vendo aqui, ele vai lá para o finalzinho, né, e começa aqui a multiplicar junto com as células. E aí, com o passar do tempo, olha, a infecção pelo HPV vai produzindo vírus, vai infectando, infectando, infectando. E aqui eu tenho uma citologia normal, nenhuma célula infectada, uma displasia leve, ou seja, eu tenho parte infectada e parte não infectada, uma displasia moderada, ou seja, está meio a meio, uma displasia grave, tem muita célula infectada, e aqui eu já tenho um carcinoma in situ. E carcinoma invasivo quando isso começa a penetrar tecido afora, né? E aí já dá metástase, é uma situação muito complicada, ok? Então, o problema do papiloma vírus é que ele está relacionado ao câncer de pele, ao câncer, né, do colo do útero, mas não são todas cepas. Isso aqui é uma praga, tá? Existem mais de 70 sorotipos de papiloma,
E segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que 70% da população está infectada com isso aqui, ó. Tá bom? Então, assim, quem não tem é para aplaudir de pé. Essa que é a verdade. E aí a prevenção? Vacina, né? Tem vacina para prevenir. E como eu disse na aula passada, mesmo as pessoas que já foram infectadas com o papiloma podem se beneficiar da vacinação para estimular o sistema imunológico a eliminar essa situação aqui, ó, porque como é invasão epitelial, às vezes o sistema imunológico não é ativado. E aí o vírus se aproveita para aprofundar o epitélio adentro. Só depois que o sistema imunológico é ativado, quando já está invadindo tudo, mas aí já é tarde demais. Então, nesse caso, a vacina também resolve, certo? O ideal é tomar antes, mas se tiver já contato com o HPV, a vacina resolve também, né? Pelo menos no controle do sistema imunológico aí. E nesse caso aqui é uma DST, né, gente? É uma DST ou caso de menino virulento, né? Por que fica virulento? Ele pega isso. Menino, cara, pega molusco infeccioso, pega Epstein-Barr, pega citomegalovírus, pega um monte de coisa, tá bom? Inclusive cepa de HPV que não tem nada a ver com DST, certinho? E aí o que acontece? O menino já viu, fica catucando aquela verruga e aí o negócio vai passando para a unha, passa para o dedo, que passa para outro dedo. Como que você vai eliminar as verrugas? Hoje tem um points, que você vive na farmácia, você coloca um points ali e quebra aquela verruga, tá bom? Porque se você cortar aquele negócio e extravasar o líquido da verruga, na onde que aquele líquido escorrer vai nascer outras verrugas, porque você está colonizando o tecido epitelial em outras regiões. Então, por aqui você já reparou que tem papiloma que infecta tecido epitelial e tem papiloma que infecta mucosa. Normalmente, entre ambos os papilomas, tem cepas oncogênicas no meio. Não são todos que infectam mucosa ou todos que infectam tecido epitelial que causam câncer. Normalmente só fica na verruga. Mas algumas espécies ou algumas cepas virais conhecidas, elas são relacionadas ao câncer de pele e ao câncer do colo do útero, tá bom? E por isso a vacinação contém os principais vírus oncogênicos, certinho? Eliminando ali, né, esses principais vírus oncogênicos da população humana. Professor, e antigamente só as meninas que se vacinavam, né? E agora também os meninos se vacinam. Tem que vacinar todo mundo, porque como eu falei, por que se fez essa vacina? Porque 70% da população já estava infectada com HPV. Sabe-se lá se é oncogênico ou não. O fato é que 70% é muita gente. E aí fez-se a vacina para controlar. Falou, não, como que eu vou controlar a expansão de um vírus que, né, está aí disseminando de forma muito fácil? Aí o pessoal, né, ele simplesmente por vacinação conseguiu esse controle aí, certinho? Ou está conseguindo, aí vacinando tanto homens quanto mulheres. Influenza, pessoal. O vírus influenza é uma panaceia, né? Uma panaceia de vírus que não tem nada, né, de legal. E aí, normalmente, ele vem por aerossol ou contato, né, com fontes de superfície contaminadas, certo? Quando o vírus é leve, basta um aerossol contaminado. Quando o vírus é pesado, no caso do H1N1, né, ele pode tanto se disseminar por aerossol, você está muito perto da pessoa que espirrou, ou a pessoa espirrou, não tinha ninguém perto, mas o vírus, como ele é pesado, ele vai para a superfície. Aí você passa ali, algum tempo depois, encosta a mão, leva a mão na boca, e tem estudos que comprovam que o ser humano faz isso, né? Agora está muito mais evidente, né? Mas estudos já comprovavam que o ser humano faz isso pelo menos 20 vezes ao dia. Pega a mão e, sem perceber, coça os olhos, nariz, boca, esfrega o rosto, e aí vai. Pelo menos 20 vezes no dia, tá bom? E aonde tem a replicação no epitélio, né, que evolui aí ciliado, né, no pulmão, que evolui para síndrome respiratórias, né?
E se ficar só na superfície, vira um resfriado, né? Se vem para as vias aéreas inferiores, evolui para gripe, tá bom? E aí nós temos também a questão, né, da replicação viral, que pode ser, né, disseminação célula a célula, dependendo da cepa viral. E aí, célula a célula vai chegar a provocar infecção do trato respiratório inferior. Você começa ali com resfriado. Ao invés de você colocar a coriza, né, num lenço, espirrando ou suando aquela coriza, o que você faz? Normalmente você dá aquela puxada, né, lá pro fundo da alma. E aí o negócio cai na orofaringe, coloniza a orofaringe. Estava só nas fossas nasais. Depois passou para nasofaringe. Aí você dá aquela puxada, o negócio colonizou a orofaringe. Você já começa a sentir, além do espirro e da coriza, um arranhado na garganta, uma inflamação na garganta. E aí, cara, da orofaringe para glote e laringe é pouca coisa, tá bom? E aí o vírus vai célula a célula até chegar, né, na síndrome respiratória inferior, provocando aí traqueites, laringo, traqueobronquites, que é o famoso grupo, pleurite, bronquite, bronquiolite e pneumonia. E é o que eu sempre falo, o vírus da gripe comum pode causar isso aqui tudo, tá bom? Desde que não seja tratado. Ou ele também pode, por replicação nos gânglios linfáticos, provocar uma viremia, tá bom? E além de infectar o trato inferior, ele pode também, né, se espalhar pelos os ossos paranasais, os sinos paranasais, provocando sinusite, tonsilite, faringite e laringite, certinho? Então, esse vírus tem um potencial de infectar um grande número de células, certinho? E olha só, um pouquinho da história desse vírus. Que é o vírus influenza, não é? É um vírus RNA, envelopado, onde a transmissão se dá por aerossóis contaminados, tá bom? Olha só essa foto, cara. Isso aqui é o que... E se você pudesse ver um espirro? Você ficaria perto de alguém que está espirrando? Então, você já viu que numa distância, pelo menos de 1 metro, você é atingido pelo espirro, tá bom? E quando a gente fala assim, mantenha a distância de 1,5 metro, é porque se a pessoa virar e dar uma espirrada, velho, ela já era, né? Se uma gotinha dessa aqui chegou no seu rosto, já era, tá bom? Então, por isso, hoje, o uso de máscara, não estou falando só do influenza, o coronavírus é a mesma coisa, tá bom? Agasalhar, né, nessa situação aí, e aí os sinais e sintomas, né, entre resfriado, gripe comum e gripe H1N1. Os sintomas: febre, dor de cabeça, calafrio, cansaço, dor de garganta, tosse, catarro. Isso aqui a gente trata em casa e fica todo mundo feliz. De vez em quando pega um atestado, né, e tem gente que nem pega atestado. Gente, eu falo o seguinte, dependendo da empresa, é melhor pegar atestado. Porque o patrão, ele tem que entender isso, né? Aí depende, né? Você também não vai ir contra o seu patrão. Mas o cara tem que entender isso. É melhor ele dar atestado para quem está gripado do que depois ter uma equipe inteira gripada. Então, quem está gripado tem que ficar em casa. Ou, se for trabalhar, trabalhe com máscara, né? Então, sintomas é no mínimo isso aqui. No resfriado, né, a febre é baixa. No caso da gripe comum, não chega a 39 graus. E se for H1N1, mais de 39 graus, tá bom? Com início súbito. Do nada, um febrão, certinho? Dor de cabeça, leve ou ausente no resfriado. Gripe comum, moderada. E H1N1, dor de cabeça intensa. Tá bom? Eu poderia acrescentar aqui ainda
no caso do coronavírus, que é o vírus do resfriado comum, não é? Mas também tem cepas de vírus influenza que causa resfriado também, certo? E aqui no caso do coronavírus, tem uma dor de cabeça também, pode começar aqui. Calafrios raros, por quê? Você tem calafrio quando você tem febre. Como a febre é baixa ou ausente, você não vai ter calafrios. A febre aumentando, você tem calafrios esporádicos. Se for um febrão, você tem calafrio frequente. Então é só pensar no sinal e sintoma. Cansaço, quanto mais febre, mais extremo ele vai ser. Dor de garganta, moderada no resfriado, intensa na gripe comum e leve no caso do H1N1, mas é uma garganta seca, tá bom? A tosse também, no caso aqui, é seca. Muito semelhante, esse aqui é um quadro muito semelhante do coronavírus, né? Mas nesse caso aqui é tipo do H1N1. Catarro, resfriado moderado, gripe forte e gripe H1N1 ou gripe A é pouco ou comum. Então, os sinais e sintomas a gente já viu, não é? Mas em 25% dos casos ainda pode provocar vômitos ou diarreia, olha só, não é? E aí, vai levar uma espirrada? Então, como eu falei, é um vírus RNA que contém um envelope. E da onde que vem esse negócio de H e N, pessoal? São as proteínas do envelope. O H vem de hemaglutinina e o N de neuraminidase. Essas proteínas aqui que são as proteínas específicas, que dão especificidade para o vírus, né, infectar as células que eles infectam ali no trato respiratório superior e inferior. E eu tenho 4 tipos de influenza, os tipos A, B, C e D. O influenza A é classificado de acordo com os tipos de proteína, hemaglutinina e neuraminidase. Hemaglutinina facilita a entrada do material genético do vírus na célula e neuraminidase facilita a saída das partículas virais no interior das células infectadas. E aí, olha só, o influenza A, B, né, que são assim, os mais preocupantes, aonde o A eu tenho H1N1 e o B é as cepas Yamagata e Vitória. O influenza A pode ser o influenza H1N1 ou influenza H3N2. O que é esse H1N1, H3N2? É o tipo de hemaglutinina e neuraminidase que eles apresentam. O influenza B pode ser o B do tipo Yamagata ou o B do tipo Vitória. O influenza C, né, e D praticamente são os fraquinhos, certo? Então, nesse caso aqui do influenza D, em 2011, né, detectou-se então um novo tipo de vírus da gripe, o influenza D, que foi isolado de suínos e gado nos Estados Unidos da América. Também foi identificada a circulação desse novo tipo de vírus influenza em bovinos na França a partir de 2014. Esse vírus vem sendo mais identificado. É aquilo que eu falei, os vírus ficam andando nos animais e quando causa, né, uma boa mutação, ele vem para o homem e aí começam as pandemias, certo? Então, alguns vírus influenza A de origem animal também podem infectar humanos, causando doenças graves, como o vírus da influenza A, H5N1, H7N9, H10N8, H3N2, variação, né, e H1N2, variação, e outros. O vírus da influenza A, H7N9 é um subtipo de vírus influenza A de origem aviária. E aí é onde começam as coisas, né? O influenza H1N1, ele contém material genético do vírus de aves, porco e humano. É aquilo que eu falei, o vírus da ave, normalmente ele não passa direto para o ser humano, ele vai para o porco, sofre as mutações do porco, chega ao humano, né? Então, o H1N1 contém material genético de vírus aviário, porco e humano. Há potencial para ser tão ou mais grave que a influenza sazonal, que é essa gripe comum que a gente tem aí, né, normalmente, a nível nacional, certinho? E aí, olha só, a circulação do vírus, recombinações genéticas com outros vírus influenza,
né, possível aumento da letalidade. Então, eles ficam trocando material genético, fica recombinando, é por isso que a gente tem gripe todo ano e não tem vacinação que segura isso, certinho? E aí, no caso, né, da adaptabilidade, o vírus A, né, olha só, começou ali na gripe aviária, né, não é transmitido diretamente para o homem, e uma gripe humana infectando ambos um porquinho, né, provocando a gripe suína, recombinação de vírus no porco e aí transmissão do porco para o homem, de uma forma melhorada, aprimorada e, né, causando os sintomas aí que a gente sabe que é o influenza hoje. Febre de mais de 38 graus, tosse intensa, espirro, dificuldade respiratória, perda de apetite. Tá bom? E a evolução, por isso que eu falo que de 10 em 10 anos tem uma pandemia. Olha só, 1874, né, o subtipo H3N2 deu problema. Né? Em 1890, quase 10 anos depois, pandemia de H2N2. 1902, teve uma mutaçãozinha, H3N2, né? Aí sim, né? Depois de quase 20 anos, uma pandemia de H1N1 em 1918. E aí o H1N1 vai, porquinho, vai para a ave, vai para o ser humano, né? E aí eu tenho o aprimoramento dele e aí ele começa a ter variações, né? Gripe asiática em 1957, H2N2, gripe de Hong Kong, H3N2, gripe suína não epidêmica, que foi H1N1 de 76, depois H1N1 mais H3N2, epidemia de gripe da Rússia, e aí o negócio vem de 10 em 10 anos aprimorando. A gente chegou em 2010 com esse influenza A, que o povo pensou que era novidade, mas você vê que o negócio vem de muito tempo, tá bom? E aí, olha só, os casos, né, do Brasil. Aqui são casos de 2019, né, principalmente nessa época, olha, época fria, época seca, que nós temos o alastrar do vírus, tá bom? Esse cinzinho aqui, olha, síndrome respiratória aguda, grave não especificado, aí pode ser qualquer vírus respiratório causando síndrome respiratória aguda, tá bom? Esse outro aqui são outros vírus respiratórios, olha a quantidade circulando nessa época do ano, tá bom? Influenza B, tá bem aqui de verdinho, influenza A, tá bem aqui de amarelinho, né? Não subtipado, influenza A do tipo H3N2 e o H1N1 aqui, ó. Então, nessa época, galera, é a época de circulação viral, tá bom? E aí vai se arrastando até ali chegar, né, meados de setembro, aí vai diminuindo, né? Até chegar ao final do ano, a gente tem bastante chuva, bastante sol, calor, né? Verão, e aí o negócio desaparece, certinho? Então, essa época aqui que a gente está vivendo é época de vírus respiratório. Eu estou falando de H1N1 aqui, mas serve para qualquer vírus respiratório, certinho? Esses foram os casos de 2019. Eu levantei aqui, né, casos de 2018, né? Então, histórico das pandemias aí, a gente viu H1N1, gripe espanhola, que não tem nada de espanhol, começou nos Estados Unidos em 1918, justamente na época da Primeira Guerra Mundial. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a gripe asiática, H2N2, e aí a H3N3, a gripe de Hong Kong, na década de finalzinho de 69 para 70, certo? Então, a primeira onda, casos moderados de influenza, segunda onda, elevada letalidade, né? Então, a gente observa a questão do grupo de risco, que é bastante elevada em idosos, certo? E em crianças, sendo a meia-idade afetada por esses vírus, mas, né, sempre tem ali uma menor quantidade do que idosos e em crianças, certinho? E aí, olha só, essa gripe espanhola, que não teve nada de espanhola, foi os Estados Unidos que começou esse negócio aqui, né, em 1918 e 1919, ceifou aí 50 milhões de óbitos no mundo, tá bom?
Para você ver que o pessoal aí está com histeria do coronavírus, mas tem coisa aí que mata, né? Matou muita gente aí também no passado, a gente tem que aprender a coexistir com essa situação. O que a gente está fazendo agora? Usa máscara, evita contato, né? Não precisa ficar histérico. Essa que é a verdade. Tiver que pegar, filho, vai pegar por falta de hábito de higiene, tá bom? Então, tem gente aí usando máscara, tudo certinho, mas vai no supermercado, pega um produto, leva para casa, não esteriliza, né? Não passa ali um álcool. Todo mundo está no supermercado, tem gente espirrando, tem gente passando a mão. Você pega aquele negócio, leva para casa, aí chega em casa, tira a máscara, pega no negócio sem esterilizar, taca a mão na boca, você acha que você pegou aonde? Né? É o caso de um senhor de idade que não tem ninguém, ele é totalmente isolado, né? E a única coisa que ele fazia era sair de casa e ir para o supermercado, e pegou o coronavírus. E ele usava máscara. Aonde que ele pegou o coronavírus? Ah, pegou no supermercado. Não, lá ele estava de máscara. Ele pegou aonde? Em casa, usando produtos que ele adquiriu no supermercado. Tá bom? A maior probabilidade é disso daí. A gripe asiática, então, ceifou de 1 a 2 milhões de pessoas, tá bom? E a influenza A de Hong Kong, de 1 a 3 milhões de pessoas também. E aí a gripe Rússia, a gripe da Rússia em 77, né? Não foi considerada uma pandemia, ficou ali, né? Então, depois aí, em 97, a gripe aviária, né? Ficou mais ali nos países asiáticos, certinho. E aí o negócio vem evoluindo. Em 2009 aí, a gente já teve casos de gripe A, que assustou todo mundo. Graças a Deus, no mesmo ano a gente teve a vacina, né? E aí hoje praticamente ninguém tem medo disso aqui mais. O povo está mais preocupado com outras coisas, né? Mas também, né, tem o seu grau de dificuldade, certinho, pessoal? Então, o que eu fiz aqui é justamente demonstrar que esse vírus influenza, ele tem várias mutações, tá bom? Não trata ali no seu livro, mas ele tem várias mutações. E a prevenção dessas doenças respiratórias, gente, é sempre a mesma, tá bom? Se tem vacina, vacina. Se não tem vacina, evita aglomeração, né? Sempre lavando as mãos, usando máscara, prevenir contato, até passar a época da viremia, aí entra a época do verão, o negócio some, desaparece. Mas eu falo para você, se não criar vacina, volta de novo. E como ele é um RNA vírus, né, o vírus da gripe, ele sempre volta. E todo ano tem que ter renovação da vacina. Por isso que tem campanha nacional de vacinação toda época, né, que fica ali entre abril até junho, campanha nacional de vacinação para o H1N1 e a gripe comum também. Tem pessoa que não vacina porque pensa que não resolve nada, mas pelo menos das cepas do passado você já vai estar, né, imunizado, certinho? E nesse caso aqui também se aplica ao coronavírus, os mesmos sinais e sintomas e as tratativas, certinho? Os métodos de diagnóstico virológico, né, a gente já estudou, que são os imunodiagnósticos, mas no caso dos vírus, quando eu não posso fazer imunodiagnóstico, né, eu posso fazer o quê? A questão de cultura de células, tá bom? E PCR, reação da cadeia da polimerase, onde eu pego ali o material e faço uma reação de cadeia polimerase procurando DNA ou RNA viral, certo? E a cultura de célula a gente faz justamente para ver o poder citopático do vírus. Então, olha aqui, a cultura de célula, você observa quais células ele pode infectar ou não, é mais para questão de pesquisas, tá bom? E os métodos sorológicos convencionais, que aí a gente tem a ELISA, né? A gente já estudou,
os métodos de aglutinação, hemaglutinação, fixação do complemento, neutralização, são todos imunodiagnósticos para detecção de quê, gente? Anticorpos da classe IgG e anticorpos da classe IgM. Se a pessoa tiver com IgM, ela está com a doença. Se tiver com IgG, significa que ela teve a doença no passado próximo ou recente. Certinho? É isso. E o pessoal fez os exercícios, me enviou, né, por fotos ou e-mails, né, o pessoal me enviou aí. Arrumou um jeito, deu um jeito e me enviou, seja pelo meu e-mail institucional ou foi pelo meu WhatsApp. Mas o fato é que o pessoal aí que enviou, muito obrigado, já recebi e já pontuei, tá bom? Agora, questão dos exercícios aqui. Tá aqui o seu livro. Então, você vai fazer os exercícios embasado na aula de hoje, que foi justamente da unidade 4, seção 2, certinho? E aí, a aula que vem, a gente encerra o assunto. E eu vou fazer uma revisão. Eu vou encerrar o assunto e depois iniciar uma revisão geral, certinho? Revisão geral, com exercícios, né? Não dá para revisar toda a matéria. Então, a gente vai pegar exercício e vai, né, sentar a revisão geral para esclarecer dúvidas. Então, aproveita, né, essa semana para colocar tudo em dia, os exercícios da unidade 3, exercícios da unidade 4, tá bom? E aí pode fazer até o unidade 4, seção 3, que é o tema da aula que vem, onde a gente encerra a questão da virologia, e aí a gente vai voltar fazendo exercícios, revisão, para preparar vocês para a prova, né? Essa é uma prova onde, por ser institucional, né, é uma prova aí que vai abordar o conteúdo da disciplina de fisiopatologia, farmacoterapia das doenças infecciosas, imunes e virais. Então, a gente vai revisar com exercícios, esclarecer dúvidas, né? E esse é o método que eu ensino para os meus alunos para ser aprovado. Em qualquer proficiência, cara, tem que exercitar. Então, a gente está construindo conhecimento, depois faz exercício. Constrói conhecimento, faz exercício. No final, você já tem o conhecimento, aí é só fazer exercício para revisar. Tá bom? Não precisa ficar perdendo tempo com leitura de livro novamente. Não, você já leu, você já fez exercício, já construiu conhecimento. Agora você vai revisar por exercícios, certinho? E exercício esse pertinente ao seu mundo aqui da fisiopatologia. Agora, é óbvio, se você não leu o livro, você tem que ler, né? Porque as questões, como você está vendo aí, as questões, elas são pertinentes ao texto do livro. E a prova institucional, vocês já fizeram várias provas institucionais, eles cobram o que está no livro. Então, eles não fogem daquilo ali, não. Certinho, pessoal? Nos vemos, então, na próxima aula. Professor, obrigado. Fica com Deus. Por nada, com Deus também.